Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Histórias Sem Fronteiras. É um prazerão trabalhar aqui com vocês. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que volta e meia, aqui no Brasil, ele tem algumas prerrogativas, né? Que é falar do nazismo. Talvez aqui no Brasil as pessoas não tenham entendido a dimensão do nazismo e do Estado totalitário como a gente pode pensar, né? As pessoas ficam mais, em certos setores da sociedade, alguns grupos de pessoas ficam presas a esse momento do espetáculo, das paradas militares e tudo mais do nazismo, mas por trás desse movimento militar existe toda uma trajetória do horror com relação à censura, às torturas, à perseguição, ao racismo, né, ao combate às forças democráticas de direitos constitucionais. Então, o nazifascismo, de modo mais amplo, generalizado aqui, ele combateu, né? Ele reprimiu, ele matou, ele foi culpado, tá certo? Pela morte de 50 milhões de pessoas, que é o caso da Segunda Guerra Mundial. Ora, eu não estou citando aqui ainda o caso do Holocausto, que muita gente fica presa aos judeus, mas não é apenas dos judeus, temos que lembrar dos ciganos, dos homossexuais, do pessoal que testemunhos de Jeová também foram queimados nos campos de concentrações poloneses, foram queimados nos campos de concentrações. Então nós temos que lembrar isso. Outra coisa também que é interessante a gente lembrar aqui, muita gente fica presa à questão do que o campo de concentração está na Alemanha. Não, na verdade, muitos campos de concentração foram instalados na Polônia. Até porque era uma forma de esconder o que se fazia ali, né, por trás do programa racista, arianista, né, de Adolf Hitler. Bom, vamos ver um pouquinho rapidão sobre a trajetória, né, do nazismo aqui, vem aqui comigo. Bom, olha só, gente. Terminou a Primeira Guerra Mundial. Naquele momento, momentos finais da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha era uma monarquia. Então o rei Guilherme II, né, o Kaiser da Alemanha, renuncia ao cargo e quem vai coordenar esse processo, né, de mudança de regime político, final da Primeira Guerra Mundial, né, é o Hindenburg e o Rutherford. São os dois generais das tropas, né, fiéis ao Kaiser, que vai negociar a transição, primeiro, a rendição da Alemanha, né? A Alemanha não perde a guerra, ela se rende. Isso deixa bem claro. A Alemanha não perdeu a guerra, ela se rendeu, né? Não tinha mais como continuar a guerra, então é melhor parar, mas ela não foi derrotada. Mas isso no universo mental da população é visto como uma derrota ali da Alemanha. E vai se instalar, né, após a Primeira Guerra Mundial, a chamada República de Weimar. O que é essa República de Weimar? Então, um escritor muito bom, um teórico na área, chamado de Alcir Lenharo, ele vai escrever a República de Weimar, lá da USP, na década de 80, uma espécie de uma síntese de todo o seu arcabouço de conhecimento sobre a Alemanha nesse momento. E aí, interessante que na República de Weimar, nós vamos observar que vai ter uma chamada federalização. Ou seja, a Alemanha vai ser dividida em estados. E o principal estado seria o estado de Weimar, como se fosse a capital, né, administrativa, a capital dessa nova federação germânica. Tudo bem? Composta, se não me engano, por 30 estados alemães. Tudo bem? E a principal era de Weimar, que chama-se República de Weimar. E vai se criar um parlamentarismo, né, um sistema parlamentar, um regime parlamentar, presidencialista, mas parlamentarista. E o principal partido que vai assumir as cadeiras do parlamento alemão dessa época é o Partido Social Democrata Alemão, né? Além disso, o Partido Comunista ele começa a ganhar espaço, né? O Partido Comunista Alemão também começa a ganhar espaço nesse momento. Bom, a Alemanha está num caos, porque ela está com uma indenização gigante para pagar, né? São mais ou menos em torno de 33 bilhões de dólares americanos naquela época, mais ou menos 133 bilhões de marcos alemães, né, naquele momento. A proliferação, então, é nesse momento de angústia,
aqueles que se consideram derrotados, fracassados pela Primeira Guerra Mundial, né, desempregados, militares desempregados, acabam se organizando em grupos paramilitares. Tá? E esses grupos paramilitares de extrema direita, tá? Contrários ao comunismo, vão se proliferando como Partido Nacionalista, Partido do Povo Alemão, até surgiu um tal Partido Nacional Socialista Trabalhador Alemão, que nós vamos falar disso agora com vocês. Bom, nesse momento, esses grupos de extrema esquerda, de extrema direita, melhor dizendo, chamados Freikorps, né, são movimento paramilitar, né, de direita, eles vão se organizando. São ex-militares de média, né, patente, com um grupo de soldados que marcham ali nas ruas de Berlim, da Saxônia, Renânia. Na contramão, aparece aí a Revolução Espartaquista, com Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Rosa Luxemburgo, extremamente comunista, né, uma grande teórica do comunismo alemão, né, ela fazia frente e lutava, né, no parlamento, né, das forças, a chamada a Revolução de Espartaco, né, esse grupo de Espartacos, como eles falavam aí, né, uma referência a Espartacus, aquele que faz uma revolta de escravos, né, lá na Roma Antiga, né, por volta do ano 73 a.C., eles fazem essa releitura, né, dos trabalhadores explorados aí durante a Primeira Guerra Mundial, né, que perderam seu emprego, tudo destruído, a classe mais pobre alemã, né, os trabalhadores e operários alemães. Então, ela faz essa ressignificação do movimento, né, o movimento espartaquista, liderado por Rosa Luxemburgo, de caráter socialista. E isso acabava, né, ganhando, em alguns momentos ali, simpatizantes que elegiam, né, as cadeiras do partido, do parlamento alemão. Bom, em 1920, vai ser fundado, então, o Partido Nacional Socialista Trabalhador Alemão. Até nesse momento, Hitler ainda ele não fazia parte do partido. Olha só, Partido Nacional Socialista Trabalhador Alemão. National Socialist Arbeiter Deutsche Partei. Né? Arbeiter Deutsche Partei. Então, esse Hitler não era participante. Né? Como ele participou da Primeira Guerra Mundial, ele saiu de lá como cabo, né? A segunda patente do início da carreira de praça, e ele ganha a Cruz de Ferro, né, do alto patenteado, né, das altas patentes alemãs, após a Primeira Guerra Mundial, ele ganha a Cruz de Ferro. Então, ele, por ser, né, não ter um sucesso, um êxito no campo das artes, ele se considerava ali um artista, um pintor, mas ele não teve nenhum êxito em sua carreira. Foi reprovado na Academia de Viena, né, 2 vezes, então ele acaba se filiando ao partido nazista, né? E a partir de agora, nós vamos observar, vai se construindo uma tradição, né? Vai se construindo um mito de que a Alemanha foi traída. E aí, se a Alemanha foi traída, é preciso criar o traidor. É preciso criar o personagem traidor da Alemanha, do soldado, né, que traiu o soldado alemão. E aí vai construindo, né, um mito, uma mentira, de que os judeus seriam os culpados pela traição da derrota alemã. Por que eles são considerados derrotados alemães? Primeiro, basta você pensar na questão de nacionalidade. Os judeus que moravam na Alemanha, eles não se consideravam alemães. Era considerado judeu. Automaticamente, na sua nacionalidade, mesmo nascendo na Alemanha, eles consideravam judeu, então ele não participava das forças armadas, ele não se alistava às tropas alemãs. Então, esse é um dos, tem vários, mas esse é um dos artifícios, né, nessa construção desse mito de traição, de que os judeus foram os culpados pela traição, né, da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e que eles eram culpados, né, de não servirem às Forças Armadas, não na produção de armas, na recusa os judeus ricos, né,
grandes empresários judeus, né? Então isso vai se construindo, e de que, olha só, de que o comunismo criado por Marx, ele é fruto de comunistas soviéticos judeus, sendo que o Marx era alemão, né, mas judeu, né, de origem judaica, né? Então, eles vão somando isso: judaísmo, comunismo, Karl Marx, traidores. Então, assim vai se construindo esse arcabouço de mitos e traição. E a partir, então, de 21 para 22, isso vai sendo divulgado, né, nos encontros, de que o culpado da morte, da derrota alemã, foram os judeus, do comunismo, que os judeus criaram. Então vai se distorcendo uma história e vai se construindo que é preciso resgatar, reconstruir essa Alemanha, mas sem a ajuda dos judeus, sem a participação dos comunistas, que fazem parte do parlamento democrático alemão nesse momento, contemporâneo a essa data, de aproximadamente aí 80% entre os parlamentares, né, social-democratas, comunistas e de outros partidos menores. Bom, Hitler, então, e o seu grupo arquiteta, né, vendo o sucesso e o êxito dos camisas negras do Mussolini, né, em 1922 até 24, ele usa daquele artifício para dar um golpe na Alemanha, o chamado Putsch de Munique. Né? Eles vão tentar dar um golpe de Estado, né, na Alemanha, naquele momento, lembrando que Munique na Áustria, né? E eles vão tentar dar um golpe de Estado, por exemplo, Munique na Alemanha, melhor dizendo, né, na Prússia. Então, eles vão tentar dar um golpe, né, no parlamento, né, tentar assumir, mas eles tinham poucos filiados. E aí Hitler foi, nessa situação, o exército alemão cerca o grupo e 16 nazistas são mortos, nem todos vão participar disso aí, desse movimento. Basta você assistir uma série no Netflix chamada Os Acéfalas de Hitler, tá? Vai falar dos principais generais, das cabeças que compõem o Estado alemão, do Estado nazista alemão, ali na década de 1920 até a Segunda Guerra Mundial. Então vai contar toda essa trajetória aí. E aí o Hitler, na prisão, né, ele vai escrever então um livro, Mein Kampf, onde ele propõe, né, um livro que é baseado no totalitarismo, e ele vai construindo toda uma trajetória, um livro grosso, um calhamaço, mas com passo a passo, né, de como que a Alemanha se construiria e se consolidaria como um Estado totalitário, antidemocrático, militarista, patriótico, antiliberal, anticomunista, isso é bem claro, arianista, racista, xenófobo, culto ao chefe, unipartidário, tá? Então, essas as características básicas do Estado nazista. Bom, e esses nazistas, então, né, agora estão derrotados, não tem como fazer, eles vão criando um argumento, né, um mito, novamente mito, de mito, né, de que a culpa da derrota alemã é por conta do Tratado de Versalhes e também a crise interna da Alemanha por conta dos judeus. Para acarretar e dificultar mais ainda o problema alemão, vai usar a depressão, a crise do capitalismo nos Estados Unidos, e essa crise acaba afetando a Alemanha, mesmo a Alemanha sendo isolada, acaba afetando a Alemanha, né, no sentido capitalista, né, dos negócios alemães. E é um outro motivo ainda para declarar aí, né, para reforçar ao combate ao liberalismo ocidental capitalista. Né? Então, a ideia de propor uma nova sociedade. Bom, durante esse momento, Hitler, então, se candidata, ele, líder do Partido Nazista em 1928, ele se candidata às eleições, perde as eleições, né? Não chega nem a 10% do parlamento. Em 1932, o Partido Nazista começa, né, de 28 a 32, o Partido Nazista começa a ganhar mais espaço dentro da política, do cenário alemão, né? Nos clubes, nas associações de militares, nas associações
os paramilitares, os camisa marrom, né, que eu falo, né? Eu tenho camisa negra na Itália, eu tenho camisa marrom na Alemanha. E em 1932, Hitler, o partido Hitler, o partido nazista, foi eleito, né, ali com mais de 33% da cadeira do parlamento. E nessa vitória do partido nazista, Hitler acaba virando primeiro-ministro, porque o líder do partido, automaticamente, como na Inglaterra, vira líder, né, do parlamento. Então, o Hitler, né, acaba sendo apoiado, né, como o presidente da Alemanha era o Hindenburg, aquele grande general da Primeira Guerra Mundial, né? Então, Hindenburg, ali em 32, parabeniza Hitler e chama Hitler aí para, né, participar do parlamento, porque ele havia sido eleito. Bom, em 33, Hindenburg morre. Já estava bem de idade, ele morre. Hitler, então, aproveita desse momento, olha só, né, e a SA, que é o soldado de assalto dele, ataca, né, eles acabam tacando fogo no parlamento. E nessa hora constrói uma história de quem tacou fogo ao parlamento foram os comunistas. E eles eram os criminosos que queriam acabar com a Alemanha. Por isso que as tropas nazistas deveriam perseguir e colocar na ilegalidade o Partido Comunista na Alemanha. Então veja como é que ele distorce a história e remonta um projeto nazista na Alemanha. E aí, como o presidente havia morrido, deveria esperar, né, o vice assumiria, e nas próximas eleições, né, presidenciais iria assumir em 34, Hitler faz o quê? Ele anexa o poder, né, de chanceler com o poder de presidente, criando o título de Führer, que é o guia da Alemanha, né, uma junção do poder executivo, né, numa totalidade, e controlando o parlamento, né, o legislativo alemão, colocando na ilegalidade o Partido Comunista e a social-democracia alemã também. Então, as tropas de Hitler, então, né, essa tropa de elite nazista, que vai lá na frente virar a SS, né, ela é criada em 25, mas em 34 ela é dividida em alguns grupos, né, como a Guarda dos Campos de Concentração, a Totenkopf, e depois nós vamos ter aí as tropas de combatentes, a Waffen-SS e a Allgemeinen SS também, que é na parte administrativa. Então, o exército alemão é dividido em 3 categorias. Tropa do campo de concentração, tropa de combate e a tropa de administrativo político do governo alemão. Bom, os militares agora estão dentro do Estado alemão. Vamos deixar bem claro isso aí, tá certo? Vamos lá. No campo da política estrangeira, a Alemanha vai criar, então, a sua tropa de legionários, em toda a fronteira da Alemanha. Nesse momento, então, a Alemanha tem uma proposta, que já estamos em 33 para 34, que é uma ideia de expansão territorial. Vai se construir a ideia de que a Alemanha é uma raça pura. Os alemães têm uma raça pura, a raça ariana, de olhos azuis, cabelos loiros. O currículo não era loiro, né? E a SS tinha uma grande atuação na frente oriental, né, ali com relação à Polônia, rumo à União Soviética, e ali na Operação Barbarossa, que nós vamos ver ali, que é o sul da Alemanha, pegando a Áustria, rumo à região da Iugoslávia. Nós vamos ver isso aí. Nos 2 cartazes, temos aí uma propaganda de alistamento alemão, tanto que Hitler, nesse momento, abre, né, convoca a juventude alemã para servir as tropas nazistas. E isso nós vamos observar na Segunda Guerra Mundial, quando ele vai ter aí mais de 1 milhão de soldados na Segunda Guerra Mundial. Bom, os nazistas no poder. Primeira situação. São algumas datas que são marcantes no governo nazista. Primeira situação. É preciso eliminar os opositores ao partido nazista, que são os comunistas. Como nós vimos aí, né, no caso do ataque ao parlamento alemão. A noite das facas longas, né, nós vamos ver a eliminação aí de todos os opositores ao partido nazista. Tudo bem? Vai de junho
a 1º de julho, 2 dias aí à noite das facas longas. Depois nós vamos observar em 35, no final do ano de 35, as leis de Nuremberg, com relação aos judeus. Então, como os judeus serão tratados. Formação dos guetos. Nós vamos observar isso aí. Depois, os campos de concentração, no posterior. Noite dos vidros quebrados, em 38. Destruição de sinagogas e estabelecimentos judaicos. E os judeus para dar tchau. Então, vamos ver isso aí mais para frente, com a formação dos guetos e dos campos de concentração. Trabalho forçado. A noite da queima de livros, não sei se você já viu essa aí, né? A nunca, né? Que é a noite de queima dos livros. Os livros que eram contrários ao regime nazista, né? Então, só para lembrar isso aqui, esses livros que eram contrários ao nazismo, em 1933, tá bem? Então, vamos observar isso mais para frente também. Bom, o que seria no plano econômico de Hitler? Bom, a ideia dele seria o quê? Recuperar a economia alemã. Só que ele vai projetar, como ele não quer, né, assumir, mas ele vai adotar os planos quadrienais, 4 anos. Na União Soviética era quinquenais, aqui quadrienais. Ou seja, reaparelhamento e rearmamento do exército alemão. Ele fez um plebiscito perguntando à população com relação à expansão das forças armadas, a expansão territorial, né, o chamado espaço vital, o fim do pagamento da dívida externa e a reivindicação de territórios perdidos pós Primeira Guerra Mundial. Para isso, ele vai anexar a Áustria, nós vamos ver isso aí, né, em 36 e 37, a anexação da Áustria, e numa posterior, a anexação da região dos Sudetos, que é o norte ali da Tchecoslováquia. Vamos ver isso aí. E aí o Hitler ele vai adotar a ideia da política do pan-germanismo. O que é o pan-germanismo? Né? Onde tiver um alemão, a Alemanha estará com você. E aquele território pertence à Alemanha. Então, a ideia de que para a Alemanha sobreviver, o seu território tem que ser um território amplo, um território grande, um território em que, para a economia continuar, a Alemanha precisa de mercado consumidor sendo controlado politicamente, militarmente, ideologicamente pelo governo alemão. Outra coisa que também vale a pena chamar a atenção é que os judeus, né, olha só, aí você tem a figura de um judeu, mas que é negro, né, a ideia do preconceito. Né, então, a Alemanha nazista vai criar a Entartete e Kunst. Né, o que seria isso? A arte degenerada. Qualquer manifestação artística considerada não alemã era considerada, né, de influência judia ou comunista. Para eles era isso. Tudo aquilo que não era alemão ou era de origem judaica ou era de origem comunista. Então é uma arte degenerada. Por isso que muitos artistas alemães de origem judeu, mas que estavam naquele movimento modernista, foram presos, foram perseguidos, foram torturados, foram mortos. Muitos fugiram da Alemanha para não ser perseguidos. Tá bem? Então, essa arte moderna na Alemanha ela foi banida. E o jazz, como tocado nos Estados Unidos, que tinha muitos participantes afrodescendentes, na Alemanha ele era visto como uma cultura, uma arte degenerada, né? Uma arte que não é alemã. Tá? Esse é o simples preconceito. Como eu havia dito a vocês, com o passar do tempo, como a Alemanha criou o mito de que a culpa era dos judeus, então nós temos algumas propagandas. De um lado aqui, um judeu comunista, um judeu pobre. Do outro lado, um judeu rico que dá balas para crianças alemãs. Tudo bem? Desde que é um cara muito gordo, que tem boa situação. Do outro lado, tem uma família camponesa cristã. Tudo bem? E Jesus Cristo era judeu, por isso que essa crítica, né? Aqui você vê lá em cima, Inri, né? Jesus Nazarenos Rex Judeus, né? O rei dos judeus. Então o cristianismo também não era muito bem visto, né? O catolicismo não era muito bem visto na Alemanha nazista, não, tá? É bem claro isso aí. É à toa que muitos testemunhos de Jeová, né? Muitos cristãos da Alemanha também foram perseguidos. Deixa bem claro isso aí. Bom, nós vamos observar que na Alemanha, né? Todo o movimento comunista, durante esse momento nazista, foram perseguidos, tá? Durante todo esse governo alemão, os mais variados partidos comunistas, e a Alemanha vai fazer alguns acordos internacionais. Dentre eles, o eixo Berlim, Roma, Tóquio, com os seus respectivos governos autoritários, né? Na Itália, o Benito Mussolini, no Japão,
o Hirohito, e na Alemanha, Adolf Hitler. Bom, e aí, né, nesse momento, em 1938, como havia dito a vocês, né, a expansão territorial a Alemanha, 18 de março, da região da Áustria, região de Anschluss, e a região do norte da Tchecoslováquia, que é onde havia ali mais ou menos em torno de 3 milhões de alemães. Então a Alemanha vai ocupar aquele território. E as forças judaicas, né, perdão, as forças nazistas, elas acabam ocupando esse território e gerando uma ameaça para a humanidade, né? Uma suposta Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, então, os países, né, a Alemanha, a França, a Inglaterra, né, os europeus, Reino Unido, Itália, resolvem fazer um acordo chamado Pacto de Munique, em que autorizava essa expansão territorial alemã, mas advertia Hitler. Veja que nós temos aqui o primeiro-ministro Chamberlain. Nesse momento, em 1938, quem era o rei da Inglaterra era o rei Eduardo VI, né? Ele era o rei da Inglaterra, e ele está o primeiro-ministro, tentando negociar com Hitler. Hitler, é óbvio, né? O que mais ele queria era aumentar seu território mesmo. De um lado, você tem ali o Benito Mussolini, meio desconfiado, né? Bom, o primeiro-ministro da França também ele se apresenta. Bom, vamos continuar aqui então. Nesse momento, Hitler então faz um acordo com a União Soviética em 1939, que é o Pacto de Não Agressão, né? Que é o Ribbentrop-Molotov. O que seria esse Pacto de Não Agressão? A Alemanha, eles iriam, né, ocupar a Polônia, e a Polônia seria partida ao meio, uma parte território soviético e outra parte território alemão. Então, a Alemanha, né, não teria agressão no leste europeu, ninguém ocuparia aquela parte do leste europeu, e nem os países bálticos. Mas Hitler não respeitou esse tratado, né, de não ocupação daquele leste europeu, invade a Polônia, né, como um projeto secreto, e aí é nesse momento que ele faz o ataque relâmpago, não apenas atacando a Polônia, mas também toda a região do leste europeu, ameaçando a fronteira soviética. E aí não tem como, aí a União Soviética declara guerra à Alemanha. De um lado eu tenho ali o eixo, que é, né, os países centrais ali do eixo, Alemanha, Áustria, Itália. Do outro lado do planeta, lá na Ásia, até então o Japão, com a sua política de expansionismo, com vassais, né, do imperador Hirohito. E aí vai construir a propaganda de que a Alemanha tem grandes inimigos. Esses inimigos são os soviéticos, olha só, são os judeus, comunistas, americanos e os britânicos. Todos esses aí fazem parte de um grupo contrário aos alemães, e eles são nossos inimigos. Tudo bem? Bom, aqui em cima você vê uma propaganda da cultura alemã nazista. Kinderküche, ou seja, crianças, a cozinha, a vida doméstica, familiar e a igreja, né? A tradicional cultura alemã, né? A nova população, né? Algo novo espiritual, né? Da sociedade alemã, né? O povo novo, o povo alemão, né? Novo alemão. Bom, a nova população. E nós estamos observando que essa propaganda vai sendo divulgada nas escolas, nos centros de tradição alemã, ali, naquelas culturas alemãs, né, nas escolas, nas ruas, nas palavras militares, né, o retorno daquele mito germânico, né, lá no tempo dos reis teutônicos. É bacana você ver um documentário chamado Arquitetura da Destruição, muito legal sobre esse momento. Hitler adotou também, para garantir, né, essa ênfase da raça superior, nas fábricas alemãs, todo trabalhador, né, é uma fábrica burguesa, é óbvio, né, primeiro ele tomava banho, para chegar limpo à fábrica. Então, chegava na fábrica, tomava banho, se higienizava. Praticava exercício físico, para ter um bom forte, para suportar o trabalho laboral, né, dentro da fábrica. E a ideia era, as moças e os rapazes deveriam ter boa saúde para gerar uma geração
melhor, né, que é a juventude alemã. Foi assim, então, decretado dentro do país alemão, e é interessante que vai ter as chamadas mães do nazismo. O que seriam elas? São mulheres escolhidas com biotipo, né, ariano, olho azul, cabelo claro, para reproduzir crianças nazistas, né, crianças arianas. E o pai, quem seria o pai? O governo alemão teria, né, soldados preparados aí, né, biofisicamente, né, para copularem nessas mulheres sem nenhuma ideia de casamento, apenas para que elas gerassem crianças arianas. Isso aí foi durante boa parte do tempo nazista, tudo bem? Bom, esse experimento foi colocado também na Noruega, mas no tempo que a Alemanha dominou a Noruega em 41, tá? E aí você está vendo a juventude alemã, né, cabelo loiro, olhos azuis, né, típico alemão. Essa é a juventude alemã, né, a Liga das Moças Alemãs, a juventude alemã, né, representando aí essa juventude alemã, que ela vai dos 9 até os 16 anos de idade, quando já vai servir as Forças Armadas alemãs. A Olimpíada de Berlim é para mostrar o poder, né, da Alemanha, com relação a uma raça superior, né, e tudo mais. Só que nós vamos observar que essa Alemanha nazista, ela só tem uma derrocada, né, que Jesse Owens, né, um americano, vence a corrida, né, de salto de distância naquele momento, e ele é consagrado vitorioso. E isso o Hitler colocava, né, a medalha de ouro em cada vencedor, né, cada atleta. Ele se recusa a colocar a medalha de ouro nesse americano negro, né? E em terceiro lugar está vendo que é um nazista e é um simpatizante do nazismo. Isso para mostrar a superioridade. A ideia das Olimpíadas de 36 era mostrar a superioridade da raça alemã, né? Que eles eram superiores, que eles venciam todas as provas. Na verdade, foi bem assim mesmo, tá? Bom, vamos observar então o seguinte: muita gente se preocupa, né, fica falando a respeito da Alemanha nazista e tudo mais, mas será que não havia nenhum grupo contrário aos nazistas? Sim, havia sim, tá? Aqui eu estou mostrando a foto de 3 jovens aí, a chamada Rosa Branca, né? São jovens alemães que eram contrários ao nazismo, são irmãos, né, a Sophie e o Hans Scholl, e o amigo deles, né, o Christoph, né, Prubot. E esses caras começaram a fazer panfletos anônimos, né, combatendo o nazismo. Eles foram descobertos, foram presos em fevereiro de 43, e eles foram julgados, condenados e executados, né? Bom, gente, aqui nós terminamos, né? Eu não deu para falar do Holocausto, mas o Holocausto é uma política, né, que os alemães cometeram durante a Segunda Guerra Mundial. Uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre o Holocausto, a questão do nazismo, né, a destruição da sociedade judaica, todos aqueles que eram, né, que não faziam parte do ideal ariano nazista. Em outro momento eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Se você gostou dessa nossa proposta, desse nosso projeto, né, se inscreva no nosso canal História Sem Fronteiras. Foi um prazerão trabalhar com vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí, né, sobre o nazismo e a repercussão do nazismo durante a década de 20 até, né, a década de 40, com o final da Segunda Guerra Mundial. Se você gostou, um forte abraço a todos. Se inscreva no meu canal História Sem Fronteiras. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.